essa potência que ela tem de deslocar até as coisas mais difíceis, assim, dentro do corpo da gente. E se eu pudesse resumir a dança numa palavra, acho que seria a palavra calor. Como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Na verdade, eu não era nem para eu ser bailarina, era para eu ser atleta, né? Porque eu comecei como ginasta na escola, muito pequena, e adorava fazer ginástica, até que um dia minha mãe propôs assim, vamos fazer dança. E eu queria fazer balé, ela falou, não, balé é muito chato, vamos fazer jazz. Não sabia nem o que era jazz, né? Então, fui lá fazer e gostei muito e comecei a perceber que, na verdade, o que eu gostava na ginástica era dessa ideia de coreografia, né? Então, tinha os solos com a bola, com as massas, com a fita, com o arco. E, na verdade, não era necessariamente a ginástica que eu gostava, mas sim a coreografia da ginástica. E aí eu fui compreendendo isso também na dança. Aí fui me afastando da ginástica e comecei a efetivamente só dançar, né? E aí fazia aula de jazz e sapateado. E aí nesse lugar que eu comecei a estudar, se criou um grupo de dança, que aí se criou uma coreografia para esse grupo e a gente saiu dançando pela cidade, assim, quando tinha eventos, enfim, era isso. O que eu compreendia na minha adolescência é que eu gostava muito de fazer aquilo que eu estava fazendo e que, de certa forma, me dava um prazer e eu acho que até os 18, 20 anos eu não imaginava como eu poderia e se eu poderia trabalhar com isso de verdade, assim, fazer disso uma carreira, né? Eu acho que só quando esses lugares da vida adulta começaram a se aproximar, né? Você precisa decidir o que você vai fazer da sua vida, o que você quer ser agora, depois dos 18 anos. E quando essas perguntas começaram a se aproximar, foi que eu comecei a pensar, talvez a dança seja esse caminho, né? Seja esse lugar a ser trilhado. Mas aí tem toda uma conjuntura social, né, que faz com que você às vezes opte por caminhos que parecem mais óbvios, mais fáceis. E acho que foi mais ou menos no início da fase adulta, assim, que eu entendi que eu poderia, mesmo com todas as dificuldades, seguir esse caminho enquanto carreira. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Eu acho que essa minha trajetória acadêmica ajuda, assim, a pensar sobre pesquisa em dança, né? Então, eu tenho essa outra formação, fiz mestrado nessa área de Direito, né? Que foi mestrado em Direito Econômico, e fiz mestrado em dança na UFBA, né? Então, acho que essa minha trajetória acadêmica, ela me ajuda nesse sentido do que eu quero pesquisar em termos de movimento, em termos de corpo com a companhia. A partir do momento que eu entrei em contato com esse lugar, vamos dizer assim, teórico da dança, né? Compreender que em dança a gente não só estuda dança, mas a gente estuda e lê filosofia, sociologia, ciência política, enfim, português, linguagem, literatura. Acho que amplia bastante os horizontes não só da arte, mas do modo de viver, assim, o modo de existir. Então, acho que essa minha trajetória acadêmica me ajudou a viver melhor. Acho que a ser um ser humano melhor e, enfim, trabalhar melhor, lidar com a arte de uma maneira mais saudável.
Eu sou professora do CEART, que é o Centro Estadual. Eu dou aula de dança no Pronatec, né, que é essa formação técnica em dança. Ao mesmo tempo que eu faço esse pós-doutoramento na UFRN no Departamento de Artes Cênicas. Então, eu trabalho com dança, né? E, a paralelo também, que por mais que não seja algo que mensalmente tem uma renda, que a gente pode considerar isso como trabalho, mas desde 2004 a gente se reúne segundas, quartas e sextas no espaço para trabalhar. Então, com ou sem subvenção, a gente está aqui resistindo, né? Trabalhando. Ela surgiu como essa necessidade que à época eu não compreendia e hoje eu tenho isso com muita clareza, que era uma necessidade de fazer um outro tipo de dança, de investigar um outro caminho de se mover. A Paralelo surgiu dessa necessidade de juntar pessoas que tivessem interesse em pesquisarem movimento e estarem juntas assim, no espaço para trabalhar de uma maneira mais contínua. Assim. Então, a Paralelo existe há 14 anos. Ela surgiu no mezanino da casa dos meus pais, depois foi para o mezanino da casa de outra bailarina. E depois a gente conseguiu a primeira sede no centro e hoje a gente está na segunda sede, que é essa daqui. E eu acho que é isso, a Paralelo surgiu dessa necessidade dessa investigação, dessa pesquisa de movimento. Eu acho que, na verdade, a grande questão, talvez para os artistas, quando a gente fala de resistência, de luta, de sobrevivência, que é um lugar muito comum na arte, é romantizar a sobrevivência, a luta, a relevância da cultura. E eu não gosto desse lugar, eu tenho me negado a estar nele, assim, porque eu não vou romantizar uma dificuldade, né? Isso seria muita hipocrisia. Eu acho que eu encaro a Paralelo como um trabalho mesmo. Como é que a gente se mantém vivo, como é que a gente se mantém atuante, pesquisando e efetivamente levando a cultura para outros lugares, né? Para outras cidades, para outros estados, para outras vozes, para outras cabeças, assim. Então eu encaro a Paralelo sem romance e com muito trabalho.
foi a primeira companhia da Paraíba, companhia de dança da Paraíba a ganhar o Clausiana, por exemplo, em 2008. Foi a primeira companhia também a ganhar o Arte na Rua da Funarte, em 2013. E a primeira companhia de dança também a ganhar o Rumos, do Itaú Cultural. Então isso, pelo menos para a gente, fez uma diferença muito grande no que tange a prêmios, apoios, patrocínios, financiamentos, né? Então, claro que isso me deixa muito feliz porque é mais fonte de renda para o meu trabalho. E a gente não pode negar que a gente vive num sistema capitalista e essa é a forma que a gente tem de organizar a nossa existência aqui enquanto grupo, né? A participação no Festival de Joinville foi significativa para a época, assim. A companhia tinha 4 anos só e a gente foi lá dançar um trabalho que a gente gostava bastante. Tivemos a oportunidade de dançar 2 vezes, né, numa praça e no centro de convenções. E eu acho que para aquele momento foi muito importante para a afirmação de coisas que a gente queria enquanto grupo, enquanto pessoas que estavam querendo dançar, né? Foi um acontecimento importante no passado da companhia. Essa potência que ela tem de deslocar até as coisas mais difíceis, assim, dentro do corpo da gente. E se eu pudesse resumir a dança numa palavra, acho que seria a palavra calor. Como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Eu divido a Paralela em 2 momentos. Esse momento coreografado, que eu acho que está muito mais ligado a uma ideia de dança moderna, um pensamento moderno, dessa ideia de corpo instrumentalizado. E um segundo momento que é onde a gente pode se dizer bailarina de dança contemporânea, eu trabalhando com dança contemporânea, dentro desse lugar da improvisação, do contato improvisação. E eu acho que o divisor disso foi um trabalho da gente chamado Experimento Pina, que a primeira edição dele aconteceu em dezembro de 2013. Nesse momento do experimento, foi a primeira vez que a gente resolveu experimentar alguma coisa na rua, de maneira completamente improvisada. E a gente já está, acho que no 36º experimento, desde então. E o que se seguiu dele foram trabalhos de cunho de improvisação mesmo. Eu falo dessa divisão porque hoje em dia a gente não trabalha mais com coreografia. Mas assim, quando a gente trabalhava com coreografia, tinha a imagem para mim tinha uma força muito grande. Então eu me apoiava muito nas artes plásticas, assim, na ideia da imagem mesmo. A nossa vontade de dançar, o jeito que a gente estava dançando, isso tudo mudou também, isso tudo se transformou. E naqueles corpos, naquele momento, não cabia mais esse lugar da coreografia. A gente se sentia nesse entrelugar, assim, a gente sabia exatamente o que a gente queria fazer com a dança, para onde a gente queria levar a dança, o que a dança significava na vida da gente. Então, acabou que foi por esse amadurecimento das pessoas que estavam na companhia que essa vontade de experimentar outros lugares na dança surgiu.
gente tem muita coisa acontecendo, né? A gente tem a improvisação, que é uma ação que acontece desde 2014, uma vez por mês, que reúne uma série de artistas aqui no espaço para improvisar. Então tem sempre alguém que é o condutor, a condutora, pode ser alguém da área da música, da dança, enfim. A gente montou um trabalho em cima da Morte e a Donzela do Schubert, é um trabalho todo em cima de improvisação, dos 4 movimentos. E a gente também está em fase de montagem um trabalho com as músicas do Sivuca, que aí esse trabalho ele é bem coreografado. E aí está me dando uma dor de cabeça imensa, porque tudo que eu coreografo em cima da música do Sivuca parece ridículo, porque Sivuca é maravilhoso. Então, estou tendo esse problema, né? Porque a música é lindíssima e eu fico, nossa, eu nunca vou conseguir fazer uma dança à altura, né? Mas tudo bem, estou tentando resolver essa questão. Eu acho que quando eu passei na seleção para o mestrado na UFBA, eu acho, mas mais especificamente quando eu cheguei na cidade de Salvador e fui para o primeiro dia de aula. Eu lembro que eu morava a 20 minutos da universidade, então eu ia caminhando. E eu lembro de chegar na universidade e minha bochecha tá doendo, assim. E aí eu percebi que, na verdade, eu não parei de sorrir do momento que eu saí até... Volta. Então eu lembro, foi curioso porque... não é que eu soubesse que eu queria fazer mestrado em dança. Eu queria, de alguma forma, me aproximar da dança. Então, o caminho que eu compreendi que eu podia, já com a idade que eu tinha, que era 28 na época, fazer isso era entrar no mestrado. E estar ali dentro da universidade, com toda o significado para a dança nacional que a UFBA tem, a escola de dança tem, estar ali com aquelas professoras, sendo orientada por elas e pessoas que eu li o livro e estavam no corredor conversando comigo, sabe? Foi muito impactante. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira semana, eu me via sorrindo sem entender que eu estava sorrindo, né? De repente, a bochecha doía, assim. E aí eu me tocava que eu fiquei a semana inteira, o dia inteiro, feliz. Eu acho que estava muito feliz com a escolha. Parece algo muito simples, né? Mas eu acho que ali foi onde eu consegui realmente afirmar para mim que o caminho, o único caminho para o meu futuro era a dança mesmo. No es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Porque eu acho que assim, não é um mestrado em si, não é estar dentro da universidade estudando dança, é só estar mais próxima dela, estar com ela, para ela, nela, entende? Las piedras jamás. Eu acho que só existe esse caminho do entre, assim, de estar lidando com tudo ao mesmo tempo, né? Com todas essas linguagens ao mesmo tempo. Eu não consigo dançar ou falar de dança se eu não trouxer para próxima de mim as artes visuais, as artes plásticas, o cinema, literatura. Né? Então, a gente não pode incorrer no erro de achar que eu estou lidando com uma única área e abraçá-la e só existe ela. Na verdade, ela está se comunicando, né?
com todas as outras áreas. Ela existe porque as outras áreas existem e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de dança, a gente está também falando dessas outras áreas, do teatro, da música, da poesia, e acho que é extremamente importante, na verdade, a gente não fragmentar, porque a gente já fragmenta todos os outros aspectos da vida, mas acho que fragmentar a arte seria demais. Eu acredito que a partir do momento que a dança entra na universidade, isso parece dar a ela uma legitimidade de atuação, né? E, na verdade, essa é uma das questões também que eu tenho me debatido nos últimos 3 anos, é o que a dança está fazendo dentro da universidade, né? E por que não aparentemente se dá valor à arte feita fora da universidade, uma vez que ela só entra na universidade porque ela é feita fora da universidade, né? Mas mesmo de todos esses questionamentos, eu acredito que a dança ganha força e potência por causa da universidade. Estar dentro da universidade, fazendo uma graduação, se formando, é extremamente importante para a pessoa que quer trabalhar com dança também. É só um outro caminho que a pessoa opta por tomar para poder, acho que, melhorar o seu fazer artístico, porque muitas pessoas que entram na universidade já têm uma bagagem, já têm uma história muito grande de um fazer artístico longevo, assim. E pessoas que estão começando exatamente agora também têm uma importância muito grande, porque ela pode descobrir dentro da universidade o que ela quer fazer, como é que ela quer trabalhar, como é que ela quer lidar com a dança. Se é só de maneira pontual, se é em termos de carreira, né? Eu acho que o trabalho de professora em dança é um trabalho de formiga, né? Porque muitas pessoas que eu encontro, meus alunos, minhas alunas, geralmente são pessoas que querem fazer a dança por um lazer, né? Por um entretenimento, assim, para se divertir. E aí, vez por outra, a gente encontra essas pessoas que querem realmente trabalhar com dança, querem seguir essa carreira. Então, esse trabalho de formiga, de toda semana, todo mês, está ali falando da importância do movimento, da importância do corpo, para você se entender como ser humano, ter práticas mais leais ao mundo, assim. Eu acho que esse é o meu grande desafio como professora, para fazer germinar essa vontade de trabalhar com dança, das pessoas quererem trabalhar com dança, assim. Eu sinto que é como se eu tivesse esses 2 trabalhos, assim, tipo, a professora de dança e a artista. A artista tem mais tempo que a professora, mas, de certa forma, elas se conectam para uma poder ajudar a outra nesse lugar de continuidade, assim. É bastante emocionante, assim, gratificante, pensar que a dança é além do que se vê, né? Aí eu acho que a dança me provoca deslocamentos, né? Essa possibilidade de estar o tempo inteiro me transformando, né? Porque o movimento ele não acontece de fora para dentro, né? Ele acontece nesse lugar que não tem lugar, na verdade, porque ele também não é de dentro para fora. Ele acontece nesse trânsito, né? O tempo inteiro. Então, eu gosto da dança pelos deslocamentos que ela promove, tanto em mim como no mundo, assim. Eu gostaria de ver o artista plástico José Rufino.